Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Muito bom dia. Dia 11 de janeiro, chegamos ao nosso 11º dia do plano de leitura, a Bíblia toda em um ano. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Desde já, eu peço para que você curta esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe também nas suas redes sociais, que você está nesse projeto engajado na leitura bíblica, na leitura da Bíblia durante o ano de 2023. Nem só pelo simples fato de ler toda a Bíblia, mas que também seja motivação para que outras pessoas entendam essa necessidade de nós estarmos próximos da Bíblia e o quanto é importante para o cristão ele ter proximidade com a palavra de Deus, porque é por intermédio da palavra de Deus que o próprio Deus se revela. Certo? Deixa o seu like então, compartilhe esse vídeo, isso é muito importante. Volte depois, retorne para cá, deixe o seu comentário, que também é muito importante para o canal. Certo? Hoje vamos ler os capítulos de número 32, 33 e 34 do livro da Gênese, do início, livro de Gênesis, começo de todas as coisas. Bora para a leitura? Capítulo 32. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: "Este é o acampamento de Deus", por isso chamou o lugar de Manaim. Jacó envia presentes a Esaú. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: "Deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz seu servo Jacó: Até o momento estava morando com nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente." Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: "Estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens." Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou: "Ó Deus do meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volta para sua terra natal, para seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão, Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste: certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto areia à beira do mar, que não se pode contar." Jacó passou a noite ali. Depois escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão, Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos, entregou cada rebanho a um servo e lhe disse: "Vão à minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos." Aos homens encarregados do primeiro grupo deu as seguintes instruções: "Quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará: de quem são os servos? Para onde vão? Quem é dono destes animais? Respondam: eles pertencem ao seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós." Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo e a todos que seguiam os rebanhos: "Digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem.
e não se esqueça de acrescentar: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando ouvir, quem sabe ele me receberá amistosamente. Assim, os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Jacó luta com Deus. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é seu nome? Perguntou ele. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Capítulo 33. O encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo adiantou-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei aos poucos no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo? Jacó respondeu: para quê? Basta que alcance favor aos olhos do meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Jacó chega a Siquém. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda,
ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou-se ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Capítulo 34. Diná e os siquemitas. Ora, Diná Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse ao seu pai Amor: consiga-me esta jovem para que seja a minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com ele, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes. Deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio. A terra estará a seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha esse favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor, e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. A traição de Simeão e Levi. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade.
porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: E que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Encerramos aqui a leitura dos 3 capítulos. Vamos agora para o nosso momento de análise aqui dos capítulos 32, 34, 32, 33 e 34. Deixa eu só posicionar melhor aqui. Ok. Esse capítulo é uma continuação, óbvio, né, do capítulo 31 que nós lemos ontem. Fizemos menção da saída de Jacó da casa de Labão. E agora temos algo bem interessante aqui, né? Temos, primeiramente, um medo que... primeiramente, um anjo, né? Anjos no caminho de Jacó. Lembrando que no caminho, no capítulo 31, o próprio Senhor disse, o próprio Senhor falou, né? Deixa eu recordar aqui, um pouquinho antes... capítulo 31, né, quando nós vimos ontem que o próprio Senhor falou que acompanharia, né? O próprio Deus ordenou. Tá lá, aqui, ó, capítulo 31, nós falamos ontem. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Aqui, tá? Nós vimos ontem, capítulo 31. Agora, indo para o 32, a leitura que nós fizemos hoje, nós podemos perceber que o Senhor diz para Jacó, né? Cumpre aquilo que prometeu a Jacó: estarei com vocês e os anjos do Senhor, tá? Aqui, anjo é mensageiro. Anjo em grego é angelos, né? Então o nome mais comum para anjo é angelos, mas no Antigo Testamento ele também tem o mesmo significado, que é mensageiro, representante, tá? Então, malak, né? Procedente aí anjo, né? Anjo. E aqui interessante que notem que é anjo em letra minúscula, tá? Está falando anjo do Senhor. Como a gente já viu em muitas teofanias até aqui, né? Está falando de anjo mesmo, tá? Aparece aqui um lugar chamado Manaim, ok? Nesse primeiro versículo aqui, que é a continuação do capítulo 31. Né? Manaim significa 2 acampamentos, tá? Esse seria o acampamento de anjos, acampamento de Deus, como é o próprio nome, tá? Acampamento de Deus. Mas a palavra Manaim tem um significado de 2 acampamentos, tá? Machak, Naim, né? Então, essa ideia de Manaim, tá? Anjos de Deus, Manaim, um lugar então que acampamento duplo significa em hebraico Manaim, tá? Ou acampamento de Deus, ou a palavra ainda 2 exércitos, né? Como se fossem compostos e aí que está interessante, né? Essa ideia de 2 acampamentos, porque as nossas traduções elas vão falar em acampamento de Deus, ok? Mas essa ideia de Manaim, de 2 acampamentos, é como se fosse
um acampamento humano e o acampamento dos anjos. Tá? Essa ideia de Manaim. E aí entra, a partir do verso 3, né, o grande dilema aí, o grande drama de Jacó em relação a Esaú. Tá? Então, a caminho de casa, Jacó teria que atravessar o território de Esaú e não pensava que poderia evitar esse encontro, né? Havia de tomar ali uma rota comum e não desviaria caminho para o deserto. Então havia comunidades ao longo desta rota e daí então o seu dilema, né? Jacó traçou planos de acordo com a razão humana e esperou que se sucedesse o melhor. Então é interessante que ele me parece assim, né, que ele recebe essa visita dos anjos novamente, e aí eles começam esta, digamos assim, ali no capítulo de número 32, que nós olhamos no verso de número 9, né, vai dizer que ele orou, olha só, ele orou, né, pedindo livramento, traça o plano, faz toda esta estruturação aí para escapar das mãos do irmão, até pela questão da própria primogenitura. Antes disso aqui tem a terra de Seir e terra de Edom. Tá? É interessante nós olharmos isso, porque Edom depois vai dar origem, e vai aparecer até no Novo Testamento, e aparecem profetas que profetizam contra os Edonitas, né? Edonitas. Tá? Então, notem que nós vamos ver... Perdão, gente. Edomitas. Perdoe. Edomitas. Tá? Os Edomitas, que eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então, os descendentes de Esaú, eles são chamados de Edomitas, porque o termo Edom é aplicado a Esaú, tá? Então, essa palavra Edom vem de um termo hebraico que faz referência à cor vermelha, tá? E, consequentemente, aos próprios Edomitas, certo? Então, aí sim, Jacó ora ao Senhor, né? Olha, Deus de meu pai Abraão, toda aquela imploração ali, né? Um clamor, dizendo, olha, eu fui peregrino, voltei rico. E aí Jacó se encontra nessa situação aflito em oração, tanto que ele vai dizer, Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaac. Né? Então, ele havia traçado planos humanos para se livrar do irmão. Na cabeça dele, o irmão queria vingança. Na cabeça dele, o irmão poderia possuir tudo que ele tinha, né? Como sendo primogênito. O que passa na cabeça de Jacó? Como sendo primogênito de Isaac, todas as bênçãos que ele conquistou lá com Labão eram para ser de Esaú e não de Jacó. Então, na cabeça de Jacó está o seguinte, meu irmão vai me ver com tudo isso, vai entender e vai se vingar, porque era para ser ele, né? E aí, nesta oração, ele lembra do que o Senhor disse, certamente serei bondoso com você, né? E lhe darei uma descendência como a areia do mar. Versículo 12, né? É interessante que esse areia do mar aí é a mesma promessa, né, que tinha sido feita para Abraão, né? Aqui é uma lembrança, na verdade, do pacto abraâmico, tá? Esse verso 12
é o pacto com Abraão. Não esqueça disso. Tá? Então ele relembra o pacto com Abraão, e isso trazia esperança para ele na hora, né? Então, e essa metáfora da areia do mar, lembrando que foi uma promessa feita a Abraão e que aqui Jacó reivindica com uma promessa feita a ele mesmo, tá? E é interessante que não poderia, né, haver tal multiplicação dos descendentes de Abraão se agora Jacó e seus filhos fossem mortos. Então, Jacó aplicou uma lógica na sua oração. Né? Olha, se há uma promessa para o meu avô e é uma promessa para mim, então a fidelidade de Deus vai fazer eu atravessar esse momento terrível. Tá? Ok? Então ele separa o rebanho em partes, né? E dá uma ordem ali para os seus servos, a partir do verso de número 13 até o verso de número 20, tá? Até o verso de número 20, Jacó separa os presentes em grupos, né? Ele separa, ali no verso 13 vai dizer que ele prepara um presente com 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas. É um rebanho expressivo, né? E ele separou em grupo e deu ordens para esses grupos, dizendo: olha, quando Esaú chegar, eles vão questionar. Quando Esaú chegar, vai perguntar de quem são os animais. Vocês vão dizer: são do seu servo Jacó, e ele está vindo atrás de nós. Né? Ou seja, receba aqui um presente, tá? E não esqueça que logo atrás ali está vindo o teu irmão, tá? Qual é a ideia do presente aqui? Aqui tem um princípio, tá? Um princípio bem interessante. Aqui tem um princípio moral nessa história do presente toda aqui, que é os erros praticados contra alguém, eles precisam ser corrigidos por meio de restituição, tá? Reparação. A restituição ou a reparação, tá? Restituição ou a reparação, ela também traz aqui arrependimento, tá? Arrependimento. Então, a restituição é um ato, deve ser um ato que demonstre um arrependimento genuíno, né? A própria palavra de Deus vai dizer: mais bem-aventurado é dar do que receber. Né? E essa ideia dos 3 rebanhos que aparecem aqui também nesse trecho aqui é interessante porque há várias razões pelas quais os animais podem ser divididos em 3 rebanhos. Primeiro, seria mais fácil guiar os animais separados do que se estivessem misturados uns com os outros. Segundo, separados eles formariam um presente mais impressionante. Então, Jacó usa de uma tática, né? Primeira vista, vê um rebanho ali, olha, meu presente. Opa, daqui a pouco vem mais um segundo grupo, daqui a pouco mais outro grupo, que seria o terceiro. Então, ali havia uma estratégia também de Jacó. E, claro, tudo isso fazia parte dessa estratégia de Jacó, porque se Esaú continuasse irado, depois de falar com os servos que estavam divididos em sucessivos grupos, sua ira teria mais oportunidade de esfriar. Um esquema assim, por certo, teria também abrandado um homem como Labão, que ficaria ocupado em contar animais na esperança de receber mais ainda, né? Então é interessante, o próprio Esaú vai dizer: tenho bastante, eu não quero, né? Não quero nada disso, certo? Ok, deixa eu ver aqui, verso de número 21, né?
Passa para o 22. Aí, Jacó luta em Peniel. Aqui tem um fato interessantíssimo, né? Essa luta de Jacó em Peniel, aqui, a Bíblia diz, Jacó, na mesma noite, deixa eu ver se está aparecendo certinho aí, na mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e seus 11 filhos. Ainda Benjamim não havia nascido, tá? E vai para o vale de Jaboque. A palavra para Jaboque é, lembrando que o Y, melhor dizendo, na transliteração, ele tem um som de J, né? A gente já viu isso, né? Como Jeová, Jiré, né? Então, Iabok, ou Jaboque, né? Jaboque é um ribeiro que cruza, tá? Que deságua, cruza uma montanha de cadeias, ou é chamado de desembocador, tá? Então, era um vale, né? Aqui diz val, mas era um vale que fazia passar por um ribeiro. Então, nesse vale aqui, ele fez com que todos a sua família passasse, todas as suas esposas, as 2 esposas, as 2 servas, os 11 filhos passassem, e ele fica sozinho. A Bíblia diz que Jacó ficou sozinho e um homem lutava, tá? A palavra aqui para homem é ser humano mesmo, tá? É interessante que não se tem nenhuma conotação aqui de anjo nesse homem. O fato é que poderia ter sido, né, essa luta interessantíssima, tá? A identidade do homem, alguns eruditos creem que seria uma teofania na aparição do Logos, né? Que se manifestaria depois em Jesus. Tá? Lembrando que para Abraão aparecem 3 homens, e depois, logo em seguida, eles foram identificados como anjos. Lembram disso? Abraão recebe a visita de 3 homens, depois 2 desses 3 homens, aparecem como anjos na destruição de Sodoma e Gomorra. Então, é interessante que esta luta, né? A luta ali, luta, ela tem um som muito parecido com Jaboque, né? Lutar aqui é Abak, né? Abak. Ou significa, né? Significa uma luta, envolvido em uma luta, onde os lutadores logo se veem envolvidos em uma nuvem de poeira. Porque Abak significa poeira, né? E aí tem toda uma questão se essa luta realmente foi corporal ou não corporal, tá? Os críticos dizem que todo o incidente foi alegórico. Alguns eruditos conservadores debatem-se em torno de uma ideia de que como um anjo pode assumir o corpo físico, mesmo temporariamente, e fingir ter um corpo que pode ser tocado e parecer sólido, né? O fato é que nos tempos de Jacó isso não constituía um problema, já que os anjos não eram provavelmente concebidos como seres imateriais, né? Embora fossem vistos como seres de outras dimensões. Então, de outra dimensão. Então a gente percebe uma visitação de anjos frequente nesses capítulos de Gênesis, tá? Então, e há um intercâmbio aqui, né, de matéria e espiritual e não matéria, sendo provável que essa realidade é algo que nós não podemos explicar. Não tem como explicar esta, digamos assim, esta visitação de anjos aqui. O fato é que no final da história
a maioria dos estudiosos acredita que esta luta de Jacó tenha sido com um anjo, e aqui o uso de homem é um intercâmbio de palavras, como aconteceu com Abraão ali, acho que é Gênesis 18, se não me falha a memória, quando tem aquela. Ele recebe a visita de 3 homens e depois 2 vão para a destruição de Sodoma e Gomorra. Tá? Então é interessante aqui. O fato todo mais importante desta luta, são 2 questões que chamam a atenção dessa luta. Primeiro é a questão da coxa, né? O verso de número 25, melhor dizendo, que o anjo não, aqui diz homem, né? O homem tocou na coxa de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta contra o homem, tá? Então, olha que interessante, né? Poderia o homem continuar lutando com um osso da coxa fora de sua junta? O osso da coxa entende-se que é o fêmur, né? Então, e aí o romper do dia está chegando, a luta se prolonga, boa parte da noite, Jacó está chegando à vitória. Se desejou ir embora, mas Jacó era forte demais. O versículo vai deixar claro mais essa questão que a gente está intercambiando entre homem e anjo, porque o próprio homem aqui diz: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus. Tá? Primeiro, Israel, tá? Ou Y-I-S, Israel, tá? É esse segundo nome dado, então, a Jacó, né? Israel. Interessante aqui que, primeiramente, esse novo nome de Jacó, né? O novo nome de Jacó, e aí a gente percebe que os nomes mudam com frequência, os nomes tinham significados, tá? Há uma série de interpretações para o nome Israel. Deus luta, Deus governa, aquele que luta com Deus, aquele que prevalece com Deus, príncipe de Deus. Tá? Então todas essas expressões são nomes que podem ser interpretados como Israel. Ok? E aí ele põe o nome do lugar de Peniel, né? Verso 20, o verso 30, ele vai colocar o nome do lugar de Peniel. Peniel em hebraico significa Penu. Né? Ou Penuel, perante Deus. Penuel significa perante Deus. Né? Então ele diz, vi Deus face a face, diante de Deus, estava diante de Deus. Certo? E aí o próprio texto vai dizer no verso 31 que realmente ele estava com dificuldade de caminhar, porque o osso da coxa, né, a articulação, o fêmur, tinha saído do lugar. Pense a dor que deveria sentir Jacó nesse momento aí, né? Um nervo do quadril, diz a Bíblia, e esse nervo aqui é justamente tendão da coxa, né? Capítulo de número 33 vai acontecer então o encontro de Jacó com Esaú, tá? E aí o texto vai dizer que ele ergueu os olhos, viu Esaú aproximando-se com 400 homens, né? É um pequeno exército, lembrando que se nós recordarmos da leitura que fizemos quando Abraão luta contra os reis, lembram? Kedor Laomer, e a guerra dos 5 reis contra 4 reis, o exército de Abraão era composto por 318 homens.
Aqui nós temos 400 homens, é um exército, né? Era um exército para aquela época. Então, Jacó percebe isso, ergue os olhos, viu os 400 homens, reparte os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Então, pôs as servas e os filhos na frente, tá? Então, ele percebe isso. E depois uma espécie de hierarquia está acontecendo aqui, né? Em primeiro lugar, Bila, Zilpa, com seus respectivos filhos, depois Lia com seus 6 filhos e uma filha, depois Raquel e José. E aí, finalmente, Jacó, tá? E aí nós vamos ver que é uma hierarquia acontecendo mesmo aqui, tá? Os mais chegados ele guardou para o fim, tá? Então, e aí, aqui mostrava justamente, olha, se o homem quer passar a espada, ele vai, né, ou alguma coisa assim vai acontecer com os primeiros da fila lá. Então, mostrava que, primeiramente, tinha aí ou vai raptar, né? Mulheres e crianças geralmente eram colocadas juntos com os espólios de guerra. Então, daqui a pouco ele vai querer raptar. Então que fique com, né, ele vai protegendo vai deixando por último os em grau de importância, tá? Parece algo assim absurdo para nossa época, né? Mas nós precisamos sempre fazer a leitura do texto, como eu sempre digo, com as lentes do Oriente Próximo, né? Lembrar, transportar-se para a época, entender o contexto da época também em relação a essas coisas que de certa forma aconteciam aqui. Ok? Aí ele se humilha diante de Esaú, todos eles se prostram, né? Essa palavra prostrar-se que vai aparecer praticamente, né, nesse primeiro trecho, vem a serva, se aproxima, vem o filho, se aproxima, chega José e Raquel, se aproxima e se prostram. Então todos se prostram, né? Aqui nós já vimos essa palavra prostrar em algum momento, que eu já não sei se eu transliterei, mas shakak, né? Ou seja, inclinar-se ou prostrar-se diante de alguém que é superior, tá? Nós já vimos esta palavra em algum lugar nas nossas leituras já. Né? O texto é interessante que Esaú se apavora da quantidade de pessoas que estão ali. Quem são esses que estão com você, né? Quanta gente, quem são todas essas pessoas? Porque embora ser separados aí por cerca de 750 quilômetros apenas, parece que nunca houve uma intercomunicação entre os dois ramos da família de Isaac, né? Ou seja, Esaú e Jacó, desde a partida após o roubo da primogenitura, eles perderam a comunicação, né? Não houve mais comunicação entre os irmãos. E aí é um diálogo para aceitar, né? Um esforço por parte de Jacó, que o irmão aceitasse ali a oferta, né? E aí sim Esaú aceita, né? Jacó insiste, não recuse, se alcancei favor na tua presença, aceite meu presente, até que no versículo de número 11 vai dizer que Esaú aceita, né? Esaú aceita esse compartilhar da riqueza. Aqui tem um princípio também da generosidade, né, que eu já falei anteriormente, faz parte da espiritualidade, óbvio, todo cristão, mas aqui aquele princípio que eu falei sobre o restituir, certo? A restituição. Depois disso tudo, nós vamos ver que Esaú oferece ajuda, no versículo 15, né? Esaú responde: olha, permita que eu deixe que alguns homens possam ir contigo.
claro, tinha homens fortes. Qual era a preocupação? Esaú percebe ali a fragilidade, talvez, da família e do rebanho, e a quantidade de riquezas que Jacó tinha, e sendo conhecedor do caminho, certamente Esaú, né, manifesta uma preocupação sincera em relação a saqueadores poderem acabar ali roubando aquilo que Jacó tinha e até ferindo a família. O fato mais interessante, além de Jacó recusar isso, é que essa benevolência de Esaú mostra que havia então acontecido um perdão entre os irmãos, né? Os irmãos se perdoaram. E para Jacó bastava o perdão do irmão. Jacó não queria nada e que pudesse, de certa forma, vir do irmão, não por alguma questão, algum aspecto ali de arrogância ou nada disso, mas ele se contentava com a benevolência, com o perdão do irmão. Para ele isso era suficiente. Ok? Esaú volta para Seir, ok? Seir significa cabeludo ou peludo, né? É interessante porque como terra de Edom, lembrando que Esaú, o significado do nome de Esaú é peludo, é cabeludo, né? Então os edomitas, né, praticamente se estabelecem por esta terra. Já Jacó parte para Sucote, daqui um lugar onde ele edificou uma casa, fez cabanas, protege os gados, né, e chamou o lugar de Sucote. Aí ele vai para Siquém, né, capítulo 33, ele vai para a cidade de Siquém, voltando para Padã Arã, essa cidade junto a terra de Canaã, tá? E aí ele compra de Amor, né? Amor, pai de Siquém, uma terra ali, né? Compra ali uma parte do campo e levanta mais uma vez um altar. Interessante que Jacó possui uma característica muito parecida com a do seu avô, né? De levantar altares. Muito interessante isso. E aqui a Bíblia diz, encerrando esse capítulo, que ele vai então levantar um altar em Siquém. Eu quero mostrar uma coisa aqui. Deixa eu só fazer uma... Porque essa questão do altar é bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Onde é que está? Os altares dos patriarcas, então, né? Deixa eu ver se eu consigo ajustar certinho aqui, só um pouquinho, tá? Ver se aparece aí. Aí, ok. Então, olha só. Nós temos... aqui está Siquém, onde está agora Jacó estabelecendo este altar, tá? Siquém também foi um lugar onde Abraão estabelece um altar. Temos Betel também com lugar de altar, Manre e Berseba, tá? Então havia entre os patriarcas, tá? Entre os patriarcas, o costume de erguer um altar. Nessa rota aqui, né, nós vamos ver eles constantemente erguendo altares ao Senhor. E encerrando este capítulo de número 33, nós vamos ver aí, voltando para cá, o Senhor, né, olha só, levantou-se ali um altar e deu o nome de Deus, o Deus de Israel, tá? Então, fazendo uma menção a El Elohei, né? No sentido de o poderoso Deus de Israel. Então, o termo aqui, o nome que Jacó dá a Deus aqui,
Esse nome é El Elohei. Opa. Elohei, daí tem uma outra conotação, porque ele diz Deus, Deus de Israel, Elohei, né? Israel, né? Elohei, Israel, ou seja, o poderoso Deus de Israel, certo? E aí, capítulo 34, nós temos aí uma fatalidade que acontece, e aí é interessante, eu até citei isso em algum outro momento, né? Até quando falo sobre a filha de Lia, Diná, lembra, vocês vão de lembrar, né? Acho que até mostrei ontem. Deixa eu voltar aqui, onde é que está, e mostro para vocês aqui só um pouquinho. Na genealogia, né? Lembram? Aqui, deixa eu ajustar melhor. Então, nós temos na genealogia de Abraão, de Lia, melhor dizendo. Claro, não está contando aqui, mas, além dos seus filhos, nós temos ali Diná. Ok? Temos Diná. Então o texto vai dizer: ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as terras as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe daquela terra, ou seja, capitão da terra, né? E o texto vai dizer que ele teve relações com ela, né? Ele a possuiu, tá? É bem provável, esse tomando-a aqui, né, ele vai deixar claro que ele... essa palavra tomando ou tomar, ela pode ser usada para comprar, para trazer, para pegar na mão, para tirar, para carregar. Então, era uma palavra usada para casamento também. Mas, na sequência diz, e a humilhou, né? Ou seja, esse humilhar parece até meio contraditório, porque ele se apega a Diná, né? E amou. O versículo número 3 vai dizer: se quem se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem. Né? Ou seja, entre o humilhar e o amar aqui, parece alguma coisa que, né, é estranho. Mas esse humilhar, ele poderia ser melhor traduzido por lhe afligiu. Causou a Diná uma aflição. Tá? Porque humilhar aqui parece que está dizendo, olha, mas a gente vai lembrar de Amnon e Tamar, né? Um caso muito parecido, que é o caso dos filhos de Davi. Amnon abusa da meia-irmã e depois ele a despreza, não quer nem enxota ela de casa, né? E aí ela se veste de pano de saco, raspa a cabeça, em sentido de humilhação. Então esse humilhar aqui seria melhor traduzido por afligir. Então, assim a humilhou. Ela se tornou aflita pela questão. E, claro, dá para entender a palavra humilhar porque ela se sentiu, então, humilhada, né? Mas Siquém a amou. E aí é interessante que Jacó descobre, quando os filhos de Jacó ouvem, todos eles ficam indignados, irados, lembrando que Diná tem 11 irmãos aqui, até então, nesse momento, né? Sendo que desses 11 irmãos, 6 são irmãos por parte de mãe também. Ou seja, há irmãos mais chegados ainda, e eles vão defender a honra, né, de Diná. Há uma forma de amor aqui, se aproximar do povo, dizendo, olha, meu filho está apaixonado, né? Quem sabe a gente vira um povo só. A promessa não era para isso. A promessa é que de Jacó sairia o povo, né?
Então seriam benditas as nações da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E aqui há uma tentativa, né, de misturar os povos. Então, olha, a gente se une, nossos filhos casam com as filhas de vocês, os filhos de vocês casam com as nossas filhas e a gente vira um povo só. E esses homens, né, de certa forma, colocam aqui toda a possibilidade de... olha, façam a proposta de vocês, aí elevem o dote, versículo 12, né? Aumentem, se quem vai dizer, né? Está apaixonado, ele vai dizer, aumentem o dote, eu quero casar, né? A palavra dote aqui, dote de casamento, era dinheiro, né? Então, esse dote era utilizado quando o noivo decidia se casar com a noiva, ele pagava um dote, né? Se estipulava um preço, um valor ali como espécie de recompensa, certo? Aí os filhos de Jacó, de forma astuta, diz o seguinte, olha, nós não queremos nada, mas a gente não pode se unir a vocês se vocês não se circuncidarem. Opa, um pouquinho aqui. Se vocês não se circuncidarem, tá? Verso de número 14. E aqui é justamente, né, a ideia de que a vergonha, ou seja, a ignomínia, né? Olha, vamos ser reprovados por Deus, tá? Essa vergonha é reprovação. E de fato era. Hão de se lembrar que havia uma ordenança de Deus como sinal do pacto abraâmico, que não somente Abraão, mas todo aquele que viesse a ser escravo, estrangeiro, fizesse parte da família, teria que se circuncidar. Até então, não havia nenhuma mentira aqui, né, porque está havendo realmente uma apresentação em relação daquilo que é o pacto abraâmico. E olha, todo aquele que se chegar a essa família precisa realizar o processo da circuncisão, que é, né, feito em todos os do sexo masculino. E aí é interessante que Hamor e Siquém falam isto para os homens da cidade, dizendo, olha, a terra é bastante espaçosa, vamos deixar essa gente aqui, nossos filhos casam com as filhas deles, as filhas deles casam com nossos filhos, e outra coisa, eles possuem aí muitos gados e serão todos eles serão nossos, né? Então, era até uma forma de Hamor e Siquém entender o seguinte, olha, vamos entrar de acordo, porque essas possessões deles, essa propriedade adquirida por eles, se tornarão nossas propriedades também. E aí temos no verso 25, a Bíblia diz que ao terceiro dia, né, quando os homens sentiam mais forte dor, ou seja, algumas traduções vão dizer que esta forte dor estava vinculado a inflamações ou até mesmo, né, parte do processo de cicatrização da circuncisão, tá? Ou seja, os homens estavam debilitados, né? Todos os homens da cidade estavam debilitados. E aí, os dois irmãos de Diná, né, por parte de mãe e pai, Simeão e Levi, irmãos de Diná, fazem de forma inesperada, matam todos os homens da cidade, né? E matam também Hamor e seu filho Siquém, tá? Isso aqui depois até vai aparecer lá na bênção de Jacó no final da vida dele, né? Ele citando essa situação aqui da vida que marcou muito, porque eles ficaram depois mal vistos, até de forma uma possível perseguição e uma animosidade entre os povos, justamente por causa
deste massacre aqui, resultado da desonra, né? Então eles saquearam toda a cidade, levam tudo que eles possuíam, todos os rebanhos, crianças, mulheres. E aí Jacó vai dizer, olha, vocês me criaram um problema, tá? Vocês criaram um problema entre os moradores da terra, tá? Então, há uma discussão ali entre os filhos. Tá? Quando Jacó diz, vocês me criaram um problema e me fizeram odioso, eles vão dizer, olha, e ele tinha direito. Que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como uma prostituta? Né? No sentido, olha, está comprando, né? Acha que pode chegar e comprar? Então a palavra utilizada aqui para prostituta, para Diná, é realmente agir como uma meretriz. Olha, está achando que ela é uma meretriz, vem, faz o que quer e agora pode simplesmente pagar por ela. Então isso, de certa forma, vai influenciar neste massacre aí que vai acompanhar depois a história de Jacó e marca muito, tanto que as bênçãos proferidas para os filhos depois, ele lembra dessa situação. Ok? Chegamos ao final do nosso 11º dia. Isso, né? 11º dia. Lendo então Gênesis 32, 33, 34. Eu peço para você que deixe o seu like, compartilhe, comente. Vem aqui, comente. Muito importante para o canal isso. Você comentar. De certa forma o YouTube entende tanto a curtida quanto o comentário. O YouTube entende que o vídeo é relevante e acaba, de certa forma, entregando o vídeo para outras pessoas que buscam conteúdo, Bíblia, leitura, né, tudo, Evangelho e outras chaves aí de busca que podem, de certa forma, entender que o conteúdo é o mesmo. Daí, se você curte, se você comenta, o YouTube entrega. Se o YouTube entrega, mais pessoas terão acesso a esse trabalho. Certo? Que Deus abençoe você, permaneça firme. Estamos avançando aí, né, na segunda metade de Gênesis. Logo, logo estaremos concluindo já o primeiro livro da Bíblia nesse plano de leitura. Que Deus abençoe você, um ótimo dia e até amanhã, se o Senhor assim permitir.